Olá, seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. Eu sou Eduardo Castan e no vídeo de hoje, na aula de hoje, você vai aprender como evitar e como eliminar a maior fonte de contaminação dos laboratórios de biologia molecular. Você sabe qual é essa fonte de contaminação? Você sabe o que causa o maior transtorno nos laboratórios de biologia molecular, seja pesquisa, seja em mercado aplicado, mercado de rotina, você sabe qual que é? Se você não sabe, hoje você vai saber e vai descobrir como evitar e como eliminar esses contaminantes. Eu vou rodar a vinheta agora. Enquanto roda a vinheta, o que você vai fazer? Se inscrever aí no canal caso você ainda não seja inscrito, deixa um comentário para mim, compartilhe isso aqui com algum amigo, caso você ache que o conteúdo está interessante. A gente se vê já já. Então vamos lá, rapidinho aqui, ó. Se você ainda não está inscrito lá no site do Universo da Biomol, entra no www.universodabiomol.com, deixa seu e-mail lá, eu não vou te encher o saco com spam, nada disso, vou mandar um e-mail aí uma vez por semana mais ou menos e você vai ficar sabendo de tudo que está rolando por aqui, quando tiver aula nova, quando tiver algum evento ao vivo, quando tiver abertura de curso, essas coisas todas, eu envio tudo por e-mail, beleza? E se você também, por um acaso, não me segue lá no Instagram ainda, vai no @universo da Biomol, porque no Instagram o papo é mais direto, o conteúdo sobre Biomol é mais resumido, mais direto ao ponto, que também é interessante, né? E lá você pode interagir comigo, fazer pergunta, é um ambiente bem legal. Então vamos começar. Como sempre, estamos dividindo essa aula aqui em 4 partes. Eu vou falar para vocês qual que é a maior fonte de contaminação, depois como evitar, que é o que você tem que fazer. Se por um acaso não conseguir evitar, como você vai eliminar, e depois eu vou falar sobre um sistema extra para você também eliminar a contaminação, que é o sistema UDG ou UNG. Bom, para você entender muito bem essa aula aqui, é importante que você conheça a PCR. É o único conceito que você precisa ter sobre a técnica de PCR. Na verdade, você nem precisa ter um conceito sobre a técnica em si, mas deve entender que ela existe, mais ou menos como ela funciona e o que ela faz, tá bom? Mas de resto, você vai aproveitar essa aula aqui muito bem. Agora vamos lá. Eu falei para vocês que a gente vai falar sobre a maior fonte de contaminação dos laboratórios que trabalham com biologia molecular. Você sabe que fonte de contaminação é essa? Eu vou deixar esse slide aqui, vou ler as alternativas e você aí do outro lado pausa esse vídeo, pensa sobre as possibilidades e me fala depois se você acertou ou não. As opções são: maior fonte de contaminação laboratório de biomol, produto químico, tipo trisol, talvez um detergente, sal caltrópico, sal, etanol, produtos químicos de modo geral. Produto de PCR, né, o resultado de uma PCR, o amplicon, que são os produtos da PCR. Será que são os micro-organismos que contaminam o ambiente, os esporos, os que causam grande contaminação também em laboratórios de biologia celular, por exemplo? Ou é o estagiário? Pausa aí e pensa e me responde. Voltamos. Eu imaginei que você pausou. Se você não pausou, vamos lá. A resposta certa é estagiário. Obviamente que o estagiário é aquele indivíduo que causa a maior fonte de contaminação no laboratório. É ele que faz todas as cagadas possíveis. Você já foi esse cara, eu já fui esse cara. Mas tirando o estagiário, a segunda maior fonte de contaminação são os produtos de PCR. Todo laboratório que faz PCR, todo laboratório de biologia molecular que faz PCR, ou seja, basicamente todos os laboratórios de biomol, estão sujeitos a uma contaminação muito importante, que às vezes pode ser muito violenta, que pode trazer vários prejuízos, que é justamente o produto de PCR. Bem a PCR, que é a nossa queridinha, que é a nossa técnica favorita, que é a mãe de todas as técnicas, é o que faz esse estrago. A PCR é aquela técnica que simula mais ou menos o que acontece na célula, quando ela vai se dividir, né? O DNA dentro da célula é replicado e as células filhas recebem uma cópia idêntica de cada um desse DNA, desse genoma. A PCR faz isso, só que no laboratório, no tubo de ensaio, ela não multiplica uma vez. A PCR tem a capacidade de fazer muitas cópias de DNA de um fragmento-alvo, né? De um genoma inteiro, um cromossomo inteiro. São os fragmentos aqueles que nos interessam. Aquilo que é o alvo da aplicação, da pesquisa, do teste do laboratório, enfim, ela vai fazer muitas cópias de fragmentos específicos. É justamente isso o diferencial da PCR, fazer várias cópias de fragmentos específicos.
E é justamente um desses diferenciais, que é fazer várias cópias, que também é um dos grandes problemas no laboratório de biologia molecular. Porque quando você faz PCR, você aumenta tanta quantidade de DNA que tem dentro daquele tubo, tanto, é um negócio tão absurdo que se por um acaso aquele negócio que está ali dentro contaminar, sair para o laboratório, tem grande chance do laboratório se contaminar inteiro e vai amplificar negativo, e vai dar erro no sequenciamento, e aí vai dar problema lá na PCR em tempo real. Causa um monte de transtorno e é difícil de detectar. Então a nossa queridinha PCR também ela pode ser uma vilã se você do outro lado não tomar cuidado direito, né, com o produto que ela gera aí no final do processo, certo? Então é o seguinte, ó, essa é a maior fonte de contaminação justamente por conta da quantidade, né? Diferente de você ter ali contaminado o ambiente com RNase, que é normal, contaminado com micro-organismos, que é normal também, estamos expostos a micro-organismos. Esse tipo de contaminação é presente, é normal, está no laboratório, você tem que evitar, tem que eliminar, beleza, normal, é dia a dia a rotina do laboratório. Só que o produto da PCR, ele tem esse diferencial, a quantidade é tão grande que aquele negócio sair dali de dentro vai causar um mal gigantesco. E se você aí não sabe, ou pelo menos ainda não vislumbra do que a PCR é capaz de fazer, é produzir muito DNA. É muito DNA, é muito mesmo. É maior do que qualquer outro cenário na natureza em comparação de quantidade. Nada, nem o organismo está se dividindo. Não tem na natureza uma situação que seja semelhante em termos de concentração e quantidade de DNA como a PCR produz. Abrir um tubo de PCR, você terminou a PCR, ela está no seu termociclador, ela terminou, você vai pegar aquele tubo que está ali, que tem aquela placa, e vai fazer alguma coisa. Abrir uma placa como essa, né, tirar o selo da placa, ou abrir o tubo que acabou de passar por uma PCR, é a mesma coisa que você detonar uma bomba invisível no seu laboratório. Só que em vez de você ter fogo, ter estilhaço de uma granada, de uma bomba, você está espalhando DNA para todos os lados. Então tem tubo amplificado, né? Amplificado quando é produto de PCR pronto, né? Tem tubo amplificado, placa amplificada, PCR em tempo real, PCR digital, qualquer amplificação. Tem esses itens amplificados. Você abriu aquilo, considera que está voando, que tem uma nuvem de DNA por todos os lados no laboratório. Ou seja, se você tem a possibilidade de não abrir aquele produto de PCR, que é o caso de quem trabalha com PCR em tempo real, por exemplo, não necessariamente precisa abrir aquilo porque o resultado foi visualizado lá no computador, se você não precisar abrir, não abra. Joga aquilo fora, elimina aquele tubo, aquela placa e nunca abra aqui no seu laboratório. Mas quem trabalha com PCR convencional, mesmo com PCR em tempo real, precisa fazer algum controle de qualidade, alguma análise extra ali com aquele produto, vai ter que abrir em algum momento. Fazer um gel de agarose, por exemplo, vai ter que abrir em algum momento. E necessariamente você considera que aquela região, aquele lugar que você está trabalhando, está passível, fortemente passível de contaminação por produto de PCR. Então é contaminação de bancada, tudo que é bancada, superfície que está exposto ao ambiente, os equipamentos todos ali, centrífuga, spin, vórtex, as placas, o que tiver na sua frente está passível de estar contaminado, mesmo os reagentes que estão de tubo aberto, com a tampa aberta, ou mesmo fechado, porque talvez no momento de você pegar ele no futuro, você contamine aqueles reagentes ali. E as pessoas e suas roupas também. Elas também estão contaminadas, né? Se você está num ambiente contaminado e for para um ambiente não contaminado, você vai transportar aquela contaminação para outro ambiente também. Então isso aqui é o grande problema de trabalhar com PCR e manipular produto de PCR depois, é o que você pode gerar lá na outra ponta, né? Contaminar as outras reações, que vai interferir, por exemplo, no negativo lá numa bandinha, numa PCR, na hora que você fizer o negativo da sua reação, vai formar aquela bandinha específica ali, um negócio que não deveria existir, na PCR em tempo real, amplificar o controle negativo, aqueles CTs mais altos, né, gerando alguma... E talvez esse resultado, essa contaminação invalide seus resultados. Dependendo do que você estiver fazendo, isso aí pode invalidar o que está sendo processado no laboratório. Seja pesquisa ou rotina. Laboratório de rotina é pior ainda, de análises clínicas é pior ainda, porque esse contaminante ali, ele pode ser o fator de falsos positivos nos testes e assim por diante. Então, contaminação com produto de PCR é um negócio muito sério que tem que ser evitado a todo custo. Eu já vi laboratórios que tiveram sérios problemas com isso, assim, passaram um mês em processo de descontaminação e atrasa a pesquisa de todo mundo, né? Se for um laboratório que ganha dinheiro fazendo aquele negócio, laboratório de rotina privada, vai atrasar tudo, vai deixar dinheiro na mesa, vai diminuir o lucro da empresa, é um prejuízo. Então, a melhor coisa do mundo é você evitar. É disso que a gente vai falar agora. Então, o laboratório que faz PCR tem duas opções, basicamente. A primeira delas é evitar, você vai evitar contaminação
todo dia, 100% do tempo que você está dentro do laboratório, você vai evitar que a contaminação aconteça, que ela se espalhe. Se acontecer, tem que eliminar, tem que fazer um procedimento de eliminação que nem sempre é um procedimento simples, nem sempre é um procedimento que você faz hoje, resolve amanhã, às vezes leva semanas. Eu vou passar um protocolo aqui para vocês. Mas vamos falar com o principal, que é onde deve ser o seu foco, que é evitar essa contaminação. Como você vai evitar a contaminação? São 10 estratégias. Eu vou falar dessas estratégias, eu vou falar de duas maneiras, considerando o ideal, o que é recomendado para todos os laboratórios do mundo, tá? Mas, obviamente, eu vou falar também para as nossas condições, porque a condição dos laboratórios aqui no Brasil, elas não são as ideais na maioria das vezes, né? Principalmente quando a gente fala de universidade, federal, centro de pesquisa, não são aquelas condições que nós gostaríamos que fosse. Então eu vou falar do que é o ideal e do que você talvez possa fazer, adaptar aí no seu caso para se enquadrar da melhor maneira nessas 10 boas práticas, assim, nessas 10 estratégias. Vamos começar com o basicão, que é aqui a pipetagem adequada. Parece um negócio besta, você talvez não dê tanta importância para isso na pipetagem, mas agora que você sabe que abrir um tubo de PCR, um produto de PCR é como jogar uma granada de DNA no seu laboratório, agora você vai tomar mais cuidado ao manipular tubos e pipetar, e fazer pipetagem de produtos PCR, né? Alguns cuidados básicos aqui. Primeiro de tudo, falando de pipetagem especificamente, né? Pipetar com muito cuidado, puxar o êmbolo, soltar o êmbolo devagar para que não aconteça, para que não aconteça o splash, o famoso splash. Você bater a ponteira com força ali dentro, ou puxar com força o êmbolo, soltar o êmbolo com força e espirrar a solução que está ali dentro, aquele produto de PCR que está ali dentro, e espirrar para a bancada, ou mesmo sair numa nuvenzinha que você não enxerga, chamado de aerosol. A gente vai falar sobre aerosol daqui a pouco. Então tem que pipetar com bastante cuidado, com delicadeza, um dobro de cuidado ainda se você estiver abrindo uma placa, um produto de PCR. Segundo ponto aqui, mais ou menos relacionado à pipetagem, se for abrir tubo, placa, vai fazer com muito cuidado. Abre com cuidado, não deixa esse negócio esparramar, faz numa área reservada do laboratório, não vai fazer no lugar que não é contaminado, então faça com bastante cuidado. E todo o resto que tiver em volta, os outros reagentes, master mix, água, o que tiver em volta, tudo fechadinho, tampa fechada, colocado lá num cantinho, se precisar, melhor, se tiver como colocar na geladeira, no freezer, deixa no freezer. Se não, deixa lá no cantinho fechado, tampa fechada, para você não contaminar esses consumíveis e esses outros reagentes. Trocar de luva, manipulou produto de PCR, região amplificada do laboratório, tem que trocar de luva. Não é hora de economizar a luva. Você vai economizar na hora que você estiver fazendo outra coisa, talvez um processo de extração, ali preparando um master mix, se quiser dar uma economizada ali, beleza. Mas mexeu com produto de PCR, troca de luva. Vai sair para fazer não sei o que, abrir uma gaveta, abrir a porta para alguém, joga a luva fora e pega outra. Não é nesse momento que você vai querer economizar, porque essa economia agora de luva pode causar um grande gasto lá na frente, dor de cabeça e aquele inferno. Então troca de luva sem medo de ser feliz ao manipular produto de PCR. Rotina de asepsia. Tem que limpar o seu ambiente de trabalho todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia, dependendo da rotina do laboratório. Se você trabalha de manhã à tarde, tem que fazer 2 limpezas. Uma antes de começar de manhã e uma depois do almoço, antes de começar à tarde. Tem que fazer essa asepsia 2 vezes por dia. Eu vou passar aqui o protocolo para vocês. Então, 2 vezes ao dia, utilizando reagente fresco. Eu vou falar aqui alguns reagentes que são diluídos, o etanol 70% e hipoclorito a 10%. Tem que fazer a diluição no dia, utilizar ele sempre fresco, tá bom? O que você vai fazer? Vai chegar no laboratório, isso aqui é para prevenir, tá bom? Isso é prevenção, estamos falando de prevenção. Vai chegar no laboratório, pegar bancada, equipamento, pipeta, o que tiver exposto ali no ambiente, você vai borrifar, né? De preferência borrifar com etanol 70%, que você acabou de fazer, passa tudo ali bonitinho, vai eliminar, vai descontaminar esse ambiente, principalmente do ponto de vista de micro-organismos, vai eliminar esse micro-organismo. Feito isso, vai para a segunda etapa, que é fazer a mesma coisa, limpar com hipoclorito. Vai borrifar hipoclorito 10 a 15%. Esse hipoclorito é a cândida que vende lá no supermercado. Você vai comprar cândida no supermercado, que boa, sei lá como é que chama aí na sua região. Você vai comprar, diluir isso para que fique de 10 a 15%, colocar num borrifador, numa piceta, como você quiser, e você vai limpar o que for possível ser limpado com hipoclorito. Superfícies metálicas talvez não seja interessante você passar hipoclorito. Passar num termociclador também não é legal, talvez na pipeta não seja legal também. Então o que você puder limpar com hipoclorito, tipo bancada, cadeira, a estante do laboratório, o que você puder limpar com hipoclorito, faça isso. Deixa ele agindo ali por uns 10 minutinhos, 10 a 15 minutos, é o tempo que você tomar o seu cafezinho lá da manhã.
Depois você volta, remove o excesso do hipoclorito com água destilada, mesmo borrifando, com piceta, com um paninho limpo, com de preferência um papel higiênico autoclavado ou aqueles lencinhos de laboratório autoclavado, remove o excesso dele ali depois que ele agiu. E se necessário, dependendo da superfície que você estiver desinfetando, limpando ali, não puder entrar em contato com o hipoclorito, por exemplo, você pode utilizar, pode irradiar aquela região ali com luz ultravioleta, 254 nanômetros é o comprimento dessa luz, deixa por 15, 30 minutos, mais ou menos, né? Isso aí substituindo o hipoclorito de 15 a 30 minutos mais ou menos, deixa ali aquela região sendo irradiada por luz ultravioleta, que ela vai degradar fragmentos de DNA, possível produto de PCR contaminando ali. Aliás, é isso que o hipoclorito faz também, ele vai degradar aqueles fragmentos de DNA, transformando em fragmentos menores ou nucleotídeo livre mesmo. E se você não tiver acesso à luz ultravioleta e não conseguir levar a luz ultravioleta para os lugares específicos, você pode comprar soluções comerciais que também têm essa função, beleza? Vai pagar um pouco mais caro, mas usa essas soluções comerciais para esses pontos, para esses momentos específicos aí no laboratório. Continuando, sempre utilizar ponteira com filtro. Por que ponteira com filtro? Né? Parece um negócio bobo, mas tá manipulando o produto de PCR para fazer um gel, sei lá, por alguma razão, né? Parece um negócio besta, porque parece, a gente bate o olho aqui numa ponteira com filtro, para quem não sabe, a ponteira com filtro é a ponteira que tem esse negocinho aqui, ó, que impede a solução de entrar em contato com a ponta da pipeta que está aqui. Parece, né, que é simplesmente para você não inverter a sua pipeta com a ponteira e com a solução dentro da ponteira ali, aquele líquido encostar na ponta da ponteira, né? Parece que é simples. Aí você vai pensar, mas eu não encosto, eu tomo cuidado, eu não inverto a pipeta com o líquido dentro da ponteira, eu não faço isso, né? Eu tenho que tomar esse cuidado. Claro, tem que tomar cuidado, mas existe um negócio que a gente não enxerga, que muita gente não sabe o que acontece. Toda vez, ou quase toda vez que você puxa uma solução na pipetagem, puxa uma solução, o produto de PCR aqui em questão, a solução vai entrar aqui bonitinho, só que aqui dentro pode formar um aerossol. Quando forma esse aerossol, ali dentro tem partículas, as partículas inclusive do produto de PCR, pode ter o fragmento de PCR que você amplificou, que você está manipulando. E esse produto de PCR pode encostar na ponta da pipeta, que por sua vez vai contaminar a próxima ponteira e vai contaminar o reagente que você estiver manipulando e assim por diante. Então, o filtro aqui não é só importante para você fazer movimentos bruscos e não deixar a solução se mexer ali dentro, encostar na pipeta, etc. Ele é importante também por conta desse aerossol que é formado toda vez que você puxa a solução e forma uma nuvenzinha ali dentro. O negócio, o aerossol é equivalente à neblina, mais ou menos, à fumaça, à nuvem, né, são partículas sólidas que estão ali naquele ambiente que pode encostar em qualquer coisa e contaminar. Então a ponteira com filtro ela é importante para isso. Mas não tem dinheiro para comprar. Tá bom, se não tem dinheiro para comprar ponteira com filtro, não compra para tudo que você for fazer no laboratório, mas utiliza a ponteira com filtro quando for manipular produto de DNA, quando for fazer um gel de agarose lá na frente, sei lá, quando você estiver trabalhando com produto de PCR. Então, ponteira com filtro, ela é importante, não é um luxo, tá? Outro ponto, o ideal é que você tenha diferentes ambientes dentro do seu laboratório. Eu vou falar 3 situações, tá? A mais ideal de todas, que é improvável, uma intermediária e uma que é a mais comum que acontece nos laboratórios. A melhor coisa que você pode fazer, se você tiver a opção de fazer isso no seu laboratório, é separar o seu laboratório em pelo menos 3 partes. A sala de extração, aqui dentro vai acontecer a extração de DNA, de RNA, só isso, nada mais. Aqui você faz o processo de extração e purificação e talvez o controle de qualidade, um nanodrop, espectrofotômetro, faz o controle de qualidade da extração aqui. Uma outra sala separada, que é para preparo de reagente, preparar master mix, preparar qualquer reagente que você for utilizar lá na outra ponta, e uma outra sala totalmente separada, que é a sala de amplificação, que é a sala que vai receber o produto de PCR, onde vai acontecer a PCR ali dentro, tá? E quando eu falo PCR aqui, gente, não é só PCR convencional, não. Estou falando de PCR convencional, estou falando de PCR em tempo real, PCR digital, a PCR que você vai utilizar no sequenciamento de sangue é qualquer amplificação de DNA, beleza? Qualquer uma delas. Então, a sala que seja de amplificação, uma sala teoricamente já contaminada, né? E que não tem contato com as outras salas, beleza? Essa seria a solução ideal, seria o ambiente ideal de um laboratório. Só que a gente sabe que isso é improvável. Então, se você não tiver a possibilidade de fazer isso, tem uma segunda opção aqui, que é separar em 2 ambientes. Um ambiente que é pré-PCR, onde tem o preparo de mix, extração, controle de qualidade, e o pós-PCR, onde tem amplificação, onde está o termociclador, o sistema de PCR em tempo real, o sequenciador, fica ali na sala pós-PCR. São 2 ambientes separados também, 2 salas separadas.
Também eu sei que muitos laboratórios não têm condição de fazer isso. Aqui já é um pouco mais comum, mas tem muitos laboratórios que não têm condição de fazer isso. A terceira opção é você estar tudo dentro de uma sala, que é a maioria dos casos, é um laboratório só, uma sala só que você tenta separar essa sala, esse laboratório em regiões diferentes, em regiões específicas. Uma região que é a região pré-PCR e a região que é pós-PCR. Então, apesar de estar tudo no mesmo ambiente, pelo menos há regiões separadas ali. Tem maior risco de contaminação em relação às outras opções? Tem, mas beleza, vamos seguir com o que a gente tem aqui na realidade. Então, se você puder ter uma região só para PCR e pós-PCR, tem uma região para pós-PCR separada de pré-PCR. Se você tiver a opção, estou colocando aqui, né? Se tiver a opção de fazer ambiente separado, faça separado. E é separado mesmo, é separado com porta. Se tiver aquele jogo de fluxo de ar também para separar bem, faça isso, né? Geralmente é laboratório privado que tem condição de fazer. Mas, só querendo deixar claro aqui, se for para separar, separa de verdade. Uma coisa muito importante, que é o fluxo unidirecional. O que é isso? O fluxo unidirecional é como você vai se movimentar dentro do laboratório, de que região de uma parte do laboratório você vai para a outra. Existe um caminho que você segue dentro do laboratório de biomol, um sentido, sempre um sentido e nunca no outro, que é esse aqui. Se você raciocinar, você vai entender por que é nesse sentido. Eu estou mostrando aqui aquela opção de 3 salas, mas não se esqueça que pode ser para qualquer uma daquelas outras situações que eu mostrei também. Então, se você sempre começa o seu dia lá na extração, depois você passa para a sala de reagente, fez a sua extração, né, o controle de qualidade, está com a amostra pronta, vai para a sua sala de preparo de reagente, preparar um mix, preparar sei lá o que você for preparar aí, para depois você ir para a sala de amplificação. Seguir nesse sentido aqui está tranquilo. O que você não pode fazer é o sentido contrário. Você não pode ir da sala ou da região pós-PCR, a sala de amplificação, e voltar para a sala de reagente. Porque daqui para cá você não está levando contaminante, não está levando produto de PCR. Mas se você fizer o sentido inverso, pode ter na sua luva, no seu jaleco, nos equipamentos que você estiver transportando, na caixa de gelo, o que você estiver transportando de um lado para o outro, nesse sentido aqui, vai levar a contaminação cruzada para o outro lado. Tá? Então, sempre sentido unidirecional, fluxo unidirecional no laboratório, seja em salas separadas ou regiões separadas do laboratório. Também aqui é muito importante o mesmo raciocínio da estratégia anterior. Utilizar reagente e equipamento dedicado para cada uma das salas ou cada uma das regiões. É a mesma coisa. Você não quer levar um produto, seja um reagente, uma água, uma pipeta, uma caixa de gelo, o que quer que seja, de uma região pré-amplificação para a região pós-amplificação e depois levar isso de volta, né? Você começou utilizando a pipeta lá na extração, aí você com aquela mesma pipeta, com aquele material que você está trabalhando, leva para o pós-PCR e depois tem que devolver para a sala de pré-PCR. Não dá, você está levando a contaminação para o outro lado, está fazendo um sentido inverso. Então o ideal é que você tenha equipamentos, reagentes, consumíveis, todos dedicados à sala ou região pré-PCR e uma dedicada para sala ou região pós-PCR. Isso inclui, vamos lá, ponteira, pipeta, tubo, soluções comuns como Master Mix, como água, spin, centrífuga, vortex, tudo isso conta, tá? Tudo, na verdade, tudo. Tem que deixar 100% separado, beleza? E até o jaleco mesmo, chegou na sala de pós-PCR, utilizou o jaleco no pós-PCR, ou põe para lavar ou joga fora se for descartável. Não vai utilizar o mesmo jaleco no dia seguinte para ir lá na sala pré-PCR, beleza? Esse é o raciocínio aqui. Seguimos. Faz monitoramento. Você tem a possibilidade de fazer o monitoramento de possíveis contaminantes, né? De produtos PCR contaminando. Tem solução comercial que faz esse tipo de monitoramento, que nada mais é que um ensaio de PCR, o PCR em tempo real, que vai ser utilizado para amplificar alguma coisa ali coletada da onde você quiser, na verdade. Pode ser da bancada, pode ser da roupa, pode ser de um equipamento, pode ser dos plásticos. Você pode tirar uma amostra com suave, com alguma solução específica, cada um é de um jeito. Mas vamos pegar num suavezinho mesmo, passar um suave ali numa bancada, pegar suave, fazer uma extraçãozinha, uma extração muito simples de DNA, uma extração bem grosseira, na verdade, e correr isso em PCR ou PCR em tempo real para verificar se amplifica alguma coisa, né? Não pode amplificar. Então existem soluções comerciais para você fazer isso, esse ensaiozinho aí comercial, mas você pode utilizar esse mesmo raciocínio com um ensaio do seu laboratório. Você no laboratório trabalha com GNX, amplifica o GNX ali. Você pega e tenta fazer o GNX amplificar a partir de um swab que você passou
na bancada, numa solução, numa alíquota de água, alguma coisa assim. Tem que utilizar um protocolo de extração que seja compatível com esse tipo de amostra coletada do ambiente, né? Mas dá para fazer, beleza? Monitoramento, eu sei que é improvável, né, alguém fazer, mas tem a possibilidade, você sabe que existe aí pelo menos. E não se esqueça de fazer os seus controles negativos. Toda reação tem que ter controle negativo. É o controle negativo que vai dar a maior indicação se tem contaminação do seu laboratório ou não. Não pode contaminar, não pode amplificar, tá bom? Não pode amplificar. E se amplificar, verifique antes se aquela amplificação, aquele controle negativo gerando alguma coisa ali, não é simplesmente um dímero de primer, que pode gerar uma informaçãozinha também, ou se é de fato uma contaminação por amplicon, um produto de PSEC. Mas tem que fazer controle negativo 100% das vezes em todas as reações, beleza? Então eu deixei aqui um slide com as 10 estratégias. Se você quiser dar um print aí, você pega essas 10 estratégias, dá um print, guarda isso, coloca lá no seu laboratório para todo mundo tomar cuidado. E aí, você tem a segunda opção, se por um acaso todo esse procedimento que eu falei para você não foi possível de ser realizado, porque afinal de contas você não está sozinho no laboratório, né? Tem outras pessoas dividindo o ambiente com você não consegue controlar o que as outras pessoas fazem, então você tem a possibilidade de eliminar uma contaminação, você vai tentar ao máximo evitar chegar nesse ponto aqui, mas se chegar, você vai tentar eliminar. Como você vai eliminar a contaminação? São 5 passos que você deve fazer. Mas isso aqui, vamos lá. Isso que eu vou explicar agora para você é depois que tem uma contaminação sistêmica no laboratório, tá bom? Não é apareceu uma bandinha no gel, no negativo, amplificou o negativo da PCR em tempo real, que é esse procedimento que você vai fazer logo de cara, não. Às vezes não precisa. Às vezes é uma contaminação, sei lá, da água, do Master Mix, né, que são os consumíveis mais comuns de serem contaminados, elimina esses reagentes mais comuns, tipo primer, Master Mix, água, os reagentes mais comuns, limpa toda a bancada e verifica se resolveu a contaminação. Se não resolveu, se a contaminação está sistêmica, aparecendo na sua reação, na reação do colega, está aparecendo, está num ambiente já há mais de um mês, é esse protocolo que você vai fazer aqui, que eu vou mostrar. Aliás, esse protocolo que eu vou mostrar aqui para você é de um artigo de um laboratório chinês que teve um problema muito sério de contaminação. Depois que eles tiveram um problema de contaminação do produto de PCR, eles desenvolveram isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Eles publicaram os artigos, eles comprovaram que a ordem dessas ações aqui que eles fizeram, reduziram bastante e chegaram a eliminar a contaminação no laboratório, né, produto de PCR. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome do artigo, se você quiser baixar, ler o artigo na íntegra, entender o que eles fizeram, qual foi o resultado que eles obtiveram, você pode dar uma olhada aí também, beleza? Então são 5 passos para a contaminação sistêmica no laboratório que você vai fazer todos os dias durante mais ou menos 2 semanas, se precisar, faz mais. Passo número 0, esse aqui é o passo número 0, nem está no protocolo deles, tá? O passo número 0 é jogar qualquer consumível que estivesse aberto, que esteja aberto no seu laboratório fora. Isso inclui água, qualquer reagente tipo primer, Master Mix, não é hora de ter dó, não é a hora de ter dó. Se você está com uma contaminação do sistema no laboratório, pega tudo que está aberto, ponteira, tubo, tudo que estiver aberto, placa, lixo, joga fora e começa do zero. Então esse é o passo número 0. O passo número 1 é fazer um spray todo dia antes de começar a sua rotina no laboratório, de manhã ou na hora do almoço, depois do almoço, você vai dar uma borrifada, fazer um sprayzinho lá, com etanol 75% no ambiente. Então, está aqui, é o seu laboratório. Antes de começar a limpeza, antes de qualquer coisa, pega etanol 75% fresco, feito ali na hora, e vai borrifando no ambiente, igual você borrifava veneno de pernilongo antigamente. Sabe? Vai borrifar veneno, ar, aquela coisa. Você vai pegar o etanol e borrifar por todo o ambiente, por toda a área que possivelmente está contaminada. Esse é o passo número 1. Segunda coisa, se você tiver a possibilidade, e mesmo que você não tenha no laboratório, é bom que você consiga isso mesmo que temporariamente, sei lá, alugando, pegando emprestado, dá um jeito de conseguir uma luz ultravioleta e vai irradiar a sala inteira com luz ultravioleta por 1 hora. 1 hora lá vai ficar banhando em luz ultravioleta e você vai fazer outra coisa, deixa lá quebrando aqueles possíveis contaminantes que estão no ambiente. Só que a luz ultravioleta ela não vai alcançar todos os lugares, dentro de equipamento, né, dentro de centrífugo, tem lugar que não vai ter jeito. Então aí você vai começar com as limpezas. Vai fazer uma limpeza de superfície, de equipamento, de peça de equipamento, de pipeta, tudo que você tiver a possibilidade de fazer a limpeza com hipoclorito 10%, vai fazer a limpeza do hipoclorito 10%, como eu ensinei para vocês lá atrás.
Nas peças que você não consegue utilizar hipoclorito, tipo peça metálica, vai fazer a limpeza com etanol absoluto. Vai usar o mesmo procedimento só com etanol absoluto. Depois, todos os dias, sempre que necessário, faça a desinfecção dos jalecos. Se possível, utilizar jaleco descartável durante esse processo, pelo menos de descontaminação, utiliza. Se não, leva para lavar, descontamina esse jaleco antes de começar o seu trabalho no dia a dia. Então faz 5 passos aí, eles mostraram na prática. É interessante o artigo, depois dá uma olhada lá na prática, que esses 5 passos aqui foram super eficientes para eles e era uma contaminação grande que eles tiveram lá, tá? Então possivelmente isso resolva para você também. Você tem uma alternativa aí para eliminar a contaminação, que é o sistema UDG. O NG não tem nada a ver com o artigo deles lá, apesar deles mencionarem. É interessante esse sistema aqui, porque ele não é um sistema caro, ele pode ser utilizado para prevenção e para eliminação também, né? Mas aqui no caso é de eliminação. E eu recomendo, se você tiver a possibilidade de comprar Master Mix que utiliza um sistema UDG, compra. Eu vou explicar como ele que funciona. Antes de explicar, até de curiosidade aqui, não sei se vocês já viram, aqui é um protocolo de PCR, no caso aqui é uma PCR em tempo real, né? 95, 60, se fosse uma PCR convencional, talvez tivesse aqui 72 graus Celsius, né? Os 3 passos da PCR. Você já notou que alguns protocolos, eles vêm com... Você já viu isso em algum lugar, né? Eles vêm com um passo extra aqui, antes de começar a PCR mesmo, eles têm um passo extra aqui de, nesse caso, está a 50 graus Celsius por 2 minutos. O que é isso aqui? É justamente a ativação do sistema UDG. O que é o sistema UDG? O UDG ou NG, na verdade, aqui, eu falei, né, é um mecanismo para eliminar a contaminação por produto de PCR. O UDG é uma sigla para uracil DNA glicosilase, uma enzima encontrada aí na natureza, é natural no ambiente, que é uma superfamília. Dentro dessa superfamília existe uma família de enzimas chamada uracil N-glicosilase, que é a UNG, que são enzimas, né? O UDG e o NG são enzimas que têm a capacidade lá naturalmente de remover a uracila de moléculas de DNA. Moléculas de DNA, naturalmente, elas têm timina, não tem uracila. Quem tem uracila é RNA, né? E existe uma enzima na natureza que faz a remoção. Ela, na verdade, aqui no nosso caso, ela vai destruir moléculas de DNA com uracila. Não tem que ter uracila ali. DNA tem que ter timina. A enzima vai lá, ela encontra uma molécula de DNA com uracila, e ela vai lá e degrada esse negócio. Ela quebra, ela faz a clivagem desse fragmento de DNA com uracila que não devia estar ali. Existe uma enzima que faz isso na natureza e que, obviamente, foi trazido para o ambiente de laboratório para ser utilizado em casos interessantes como esse que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Por que eu estou falando de UDG e UNG, né? Qual que é a diferença? Aqui para a gente não importa UDG ou UNG, elas vão ter essa função que eu acabei de mostrar. É que alguns kits comerciais, talvez você vai comprar numa empresa, talvez você encontre o nome UDG e alguns outros kits UNG. Então eu coloquei aqui, só expliquei o que é UDG e o que é UNG, caso você se depare com um ou com o outro, tá? A UDG é a superfamília, a UNG é uma família dentro dessa superfamília. E como é que funciona? São kits de PCR, ou PCR em tempo real, Master Mix, que possuem uracila no lugar de timina. Então a PCR não tem todos aqueles ingredientes lá, o Master Mix, né? Vem com... É para fazer a PCR, precisa do template, precisa do primer, precisa do nucleotídeo, enzima, tem tudo isso. Aqui é a mesma coisa, é um Master Mix, é um mix pronto, só que no lugar de timina, lá nos nucleotídeos, tem uracila. Ou seja, todo produto de PCR gerado a partir desse Master Mix aqui vai ter uracila no lugar de timina. Então todo produto de PCR que for gerado a partir desse Master Mix vai ter uracila no lugar de timina. E esses Master Mix que tem uracila no lugar de timina, eles também têm justamente ali dentro quem? A UDG ou a UNG, essa enzima que vai lá quebrar fragmentos de DNA com uracila. Então imagine, o produto de PCR foi gerado, aquele produto de PCR tem uracila, aquele produto de PCR contaminou o laboratório, vai contaminar sua amostra, vai contaminar tudo. Contaminou tudo ali. A hora que você fizer a PCR contaminada com um produto proveniente de um Master Mix UDG, o DNA contaminando, que está contaminando a sua amostra ali, a sua próxima reação de PCR ou de qPCR, vai ter uracila. É um produto de PCR com uracila. E aqueles 50 graus Celsius que eu mostrei lá para vocês no slide anterior, por alguns minutos, é justamente o protocolo de ativação da UNG que está no Master Mix. Então, aquele Master Mix produziu um produto de PCR com uracila. Aquele produto de PCR veio contaminar o laboratório. O produto de PCR contaminando o laboratório com uracila está contaminando a sua próxima reação de PCR, que também tem o sistema UDG-UNG e que tem a enzima UDG-UNG ali dentro.
E aquele primeiro passo lá na PCR, antes de começar a PCR, 50 graus Celsius por alguns minutos, é justamente para o UDG ou NG ser ativada e ela degradar todo possível produto de PCR contaminando aquela reação. Mesmo que você não sabe se está contaminado ou não. Se estiver contaminado, aqueles 50 graus Celsius ali por alguns minutos vai degradar o produto da PCR anterior que você fez e contaminou o laboratório. Então vai eliminar a contaminação. E ela não vai eliminar o seu template, porque o seu template é DNA, tem timina, né? Ele está ali natural, ele não vai ser destruído pela UDG. E essa UDG no próximo passo é degradada por alta temperatura. Ela não aguenta alta temperatura. Então o próximo passo é 95 graus Celsius lá por alguns minutos. A UDG que estava ali ativa, ela é destruída, ela é inativada. E aquela PCR vai acontecer naturalmente, normalmente agora, produzindo mais fragmentos com uracila no lugar de timina. Se esse produto vier contaminar o laboratório, a próxima vez que ele estiver contaminando, a próxima reação de PCR, a UDG vai ser ativada antes de começar a reação, quebrar aquela contaminação e ela vai ser inativada. Depois de inativada, a reação vai produzir mais fragmentos com uracila e assim por diante. Então você elimina contaminantes. É um sistema muito, muito interessante por isso. Eu recomendo que todo mundo que possa utilize o sistema UDG, UNG. E para finalizar, vamos fazer um resumo do que a gente falou agora. Produto de PCR é a maior fonte de contaminação laboratório de biologia molecular que faz PCR, praticamente todos eles. Então, o seu objetivo final, o seu objetivo principal, quando você estiver trabalhando na área pós-PCR, a área amplificada, com amplificação, é evitar essa contaminação a todo custo. Você tem que evitar, porque você viu que descontaminar é difícil. Achar a contaminação, a fonte da contaminação e depois descontaminar, né? Se tiver contaminado, faz aquele protocolo rigoroso de descontaminação que eu mostrei para você e, se possível, utilize o sistema UDG. Eu sou Eduardo Castanho do Universa Biomol. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, até agora. E não se esqueça de deixar um like, comentário, faz o que você quiser com esse vídeo, contanto que seja uma coisa boa. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.